O conflito Japão-China está aumentando. Desta vez, a China mencionou artigos ativos da Organização das Nações Unidas e até falou sobre a possibilidade de uma resposta militar contra o Japão. Além disso, criticou o Japão, chamando-o de um Estado ultranacionalista. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Este vídeo só existe graças ao apoio de vocês. Inscreva-se para criarmos mais conteúdo juntos. A China fez recentemente uma declaração chocante. O embaixador Fu Chong, da Missão Permanente da China na Organização das Nações Unidas, enviou carta a Antônio Guterres em 21 de novembro, explicando a posição chinesa sobre a declaração do primeiro-ministro Takaichi e pedindo sua retirada. O embaixador Fu Chong, na Organização das Nações Unidas, disse que a fala do primeiro-ministro Takaichi foi a primeira vez que o Japão mostrou intenção militar sobre Taiwan, desafiando os interesses da China e sendo uma ameaça militar direta. Ele afirmou que tais declarações são erradas, perigosas e de impacto negativo. Em seguida, ele enfatizou que, se o Japão ousar tentar intervir militarmente na situação entre os dois lados do estreito, isso será considerado um ato de agressão. A China, de acordo com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional, exercerá firmemente seu direito à autodefesa e protegerá resolutamente sua soberania e integridade territorial. Segundo a Xinhua, a carta será enviada a todos os Estados-membros como documento oficial da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Em especial, a China está mencionando ativamente este artigo e criticando fortemente o Japão. Precisamos prestar bastante atenção a esse artigo em particular. O artigo ativo da Organização das Nações Unidas estabelece que, caso países fascistas e ultranacionalistas como Alemanha, Itália e Japão tomem qualquer ação voltada para políticas de agressão novamente, os países fundadores da Organização das Nações Unidas, como Estados Unidos, França e Reino Unido, têm o direito de tomar ações militares diretas sem a autorização do Conselho de Segurança. A Organização das Nações Unidas surgiu dos aliados da Segunda Guerra Mundial, por isso esse artigo ainda existe. Recentemente, a China citou esse artigo e sugeriu que poderia atacar o Japão em uma emergência. A Embaixada da China nas Filipinas publicou no Chess uma charge da primeira-ministra Takaichi queimando a Constituição pacifista e ressuscitando o ultranacionalismo. Destacaram que, ao sugerir possível intervenção militar no Estreito de Taiwan, a China certamente reagiria. A mídia estatal chinesa elevou o tom e citou risco de guerra. Para entender a postura rígida da China, é preciso analisar as declarações da primeira-ministra Takaichi. A primeira-ministra Takaichi afirmou que, se a China invadir Taiwan, exercerá a autodefesa coletiva. Isso foi visto pela China como um grande ataque. Após a declaração sobre o exercício do direito de autodefesa coletiva, a China respondeu com fortes declarações e atacou o Japão verbalmente. O problema é que o Japão também está respondendo à crítica e ofensiva da China de forma igualmente dura. Por exemplo, o primeiro-ministro Takaichi do Japão está adotando uma postura firme, dizendo que não vai retirar suas declarações. Especialmente dentro do Japão, essa forte ofensiva da China está, na verdade, fortalecendo ainda mais o sentimento anti-China. A aprovação do primeiro-ministro Takaichi está alta. Dentro do Partido Liberal Democrata do Japão, muitos consideram que as declarações do primeiro-ministro Takaichi foram um pouco inadequadas. Mas, como a opinião pública está do lado dele, eles estão tentando apoiá-lo ativamente. Pesquisa da Kyodo News deste mês mostra que a aprovação do premier Takaichi subiu 5 pontos, chegando a 69,9%. A maioria apoia o primeiro-ministro Takaichi, enquanto a China segue pressionando o Japão. Em 19 de novembro, autoridades chinesas informaram ao Japão a suspensão das importações de frutos do mar japoneses. China proibiu importação de frutos do mar japoneses após despejo de água contaminada da usina nuclear de Fukushima em agosto de 2023. Em junho deste ano, decidiu retomar e reiniciou as importações em 5 de novembro. Após a declaração do primeiro-ministro Takaichi sobre intervenção militar em Taiwan, as importações foram suspensas novamente em 2 semanas. A China aumenta a pressão e ataques seletivos ao Japão, além de adotar medidas contra Coreia e Japão. Pediram para evitar estudar ou fazer turismo no Japão, além de proibirem exibições de filmes e animações japonesas na China. A China é destaque no turismo e intercâmbio estudantil do Japão. De acordo com as estatísticas da Agência de Turismo do Governo do Japão, em 18 de novembro, o número de estrangeiros que visitaram o Japão de janeiro a outubro aumentou 17,7% em relação ao ano anterior, totalizando cerca de 35,53 milhões de pessoas. Entre os principais países, a China foi o que mais visitou o Japão e registrou a maior taxa de crescimento. Cerca de 8,2 milhões de chineses visitaram o Japão, um aumento de 40,7% em relação ao ano anterior, ficando em primeiro lugar. 7,66 milhões de sul-coreanos visitaram o Japão, alta de 6,4%. Ao bloquear, o Japão sofreu impacto econômico.
Isso também afetou o mercado de intercâmbio estudantil. Em maio de 2024, havia um total de 123.485 estudantes chineses estudando no Japão. Eles são 36,7% dos estudantes estrangeiros, mas esse número deve cair. O Japão sentirá impacto econômico. Como o índice de crimes por estrangeiros no Japão é baixo, muitos japoneses até se mostram satisfeitos com a ausência de chineses no país. E, a título de curiosidade, muitos desses chineses estão vindo para a Coreia do Sul, onde não precisam de visto atualmente. Além disso, continuam fazendo críticas aos filmes. Em 6 de dezembro, a China cancelou abruptamente a exibição dos filmes Crayon Shin-chan, o filme, e Cells at Work, que estavam programados para esse dia. Conforme a China Central Television chinesa, a decisão foi baseada no desempenho dos filmes japoneses e na opinião do público chinês. Foi aí que a proibição entre China, Japão e Coreia ficou mais séria. Os Estados Unidos e Taiwan apoiaram discretamente o Japão. Tommy Pickott, do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, reforçou que o Japão é aliado e que o compromisso com sua defesa, incluindo as Ilhas Senkaku, é inabalável. Lai Ching-te, presidente de Taiwan, publicou foto comendo sushi de frutos do mar japoneses, mostrando apoio ao Japão. Lawrence Wong, primeiro-ministro de Singapura, disse a Bloomberg esperar que China e Japão aliviem as tensões atuais para garantir a estabilidade da Ásia. Países do Sudeste Asiático, como Singapura, seguiram apoiando indiretamente o Japão e defendendo seu papel ampliado na região, inclusive em segurança. O número de países que se alinham com o Japão está aumentando. Mas, apesar desse aumento nas alianças, a China continua a adotar uma postura ofensiva. No dia 21, durante uma coletiva, Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, direcionou críticas ao Japão, dizendo que se o Japão voltar ao caminho do militarismo e trair sua promessa de desenvolvimento pacífico, tentando destruir a ordem internacional do pós-guerra, o povo chinês nunca aceitará isso, e a comunidade internacional também não permitirá. Ele alertou que isso inevitavelmente terminará em fracasso. E o Japão sondou a possibilidade de sediar uma cúpula entre Coreia do Sul, China e Japão em seu território em janeiro do próximo ano. Mas a China recusou, afirmando que não pode aceitar, porque o primeiro-ministro japonês não está respondendo de maneira adequada. A China segue recusando firmemente o diálogo com o Japão. A reunião dos ministros da cultura da Coreia do Sul, China e Japão, prevista para 24 de novembro em Macau, foi adiada. No momento, a cúpula do G20 está sendo realizada na África do Sul, e não há nenhum encontro previsto entre Japão e China. O motivo pelo qual a China está reagindo de forma exagerada a essa situação está, no fim das contas, diretamente ligado à questão de Taiwan. Superficialmente, fala-se sobre a declaração do Japão sobre intervenção militar. Mas, do ponto de vista da China, o fato de o Japão se tornar uma base de retaguarda decisiva em caso de emergência em Taiwan foi o que mais pressionou e provocou a China. Na verdade, em vários cenários de guerra no Estreito de Taiwan, apresentados por diferentes think tanks, a razão pela qual a China desconfia do Japão não é apenas por sentimentos históricos, mas sim pelo papel que o Japão desempenha no cenário de Taiwan, segundo análises que aparecem repetidamente. Em caso de conflito no Estreito de Taiwan, regiões do sul do Japão, como Okinawa, Yonaguni e Miyako, serão as primeiras envolvidas no campo de batalha. Antes do envio de porta-aviões, fuzileiros navais e forças móveis dos Estados Unidos da América, essa região será base avançada de resposta. Por isso, a China deve incluir o território japonês nos planos desde o início. Esse é o ponto central que incomoda a China. Se a China invadir Taiwan, as bases dos Estados Unidos da América em Okinawa responderão de imediato. Se houver erro chinês, os Estados Unidos da América podem agir rapidamente, e tudo pode dar errado para a China. Para a China, invadir Taiwan exige bloquear rotas de intervenção do Japão e dos Estados Unidos da América nas primeiras 48 horas. Assim, bases americanas em Okinawa seriam os primeiros alvos. Toda vez que a China envia uma forte mensagem de advertência ao Japão, fica evidente o quão próximo está o confronto de forças em torno do Estreito de Taiwan. No fim das contas, esse conflito pode parecer um choque diplomático entre China e Japão, mas a interpretação predominante é que, fundamentalmente, trata-se de um confronto preliminar ao cenário de uma guerra em Taiwan. A China teme que o Japão se torne a porta de entrada para a intervenção na guerra, enquanto o Japão, para conter os movimentos da China em direção à unificação forçada de Taiwan, não tem escolha, a não ser se alinhar ainda mais fortemente com os Estados Unidos. Neste contexto, o incidente revela a estrutura estratégica em torno de Taiwan, não sendo apenas um confronto emocional entre os países. Para o Japão, se Taiwan cair para a China, toda a segurança nacional mudará. O ponto que mais preocupa o Japão é que se a China garantir o controle sobre Taiwan,
abrirá uma porta de saída para avançar no Pacífico Ocidental. Estados Unidos e Japão bloqueavam parcialmente a marinha chinesa pelo eixo Taiwan-Okinawa, mas se Taiwan cair, essa defesa será perdida. A marinha chinesa terá rotas mais livres e o sudoeste do Japão ficará cercado por um cinturão de pressão. O sistema antimísseis do Japão e o alcance das forças marítimas de autodefesa vão diminuir, aumentando muito os riscos ao serem incluídos na zona ofensiva da China. Há também questões econômicas. A principal rota comercial do Japão passa pelo Estreito de Taiwan. Petróleo bruto, gás natural liquefeito, matérias-primas, produtos acabados, até a logística. A enorme rota marítima da qual a economia japonesa depende pode acabar entrando sob o controle da China. Se a China pressionar militarmente ou declarar o Estreito de Taiwan como sua influência, a economia japonesa sofrerá forte choque e a segurança energética do Japão dependerá da estratégia chinesa. O Japão vê a preservação do status de Taiwan como vital para sua sobrevivência devido a essa estrutura. A China está abalando fortemente essa ordem, e o Japão se vê na realidade de ter que resistir a esse movimento de alguma forma, em vez de simplesmente ser arrastado por ele. Prevê-se que o confronto entre Japão e China aumente ainda mais. O que vocês acham da situação atual? Deixem seus comentários. Encerramos o vídeo. Obrigado.